Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor nesta hora, neste momento, que nós venha diminuir e Ele venha crescer, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, entre com muita alegria no coração, nesse canal, deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus, vamos no ID, juntos somos mais fortes, as coisas aí no mundo estão difíceis, mas nós estamos buscando a presença, a palavra do Senhor, que é aquele que nos protege, que nos guarda, e quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos bem guardados e bem guiados por Ele em nome de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus soberano, Deus que revoga, Deus que cuida, Deus que é guarda fiel, Deus é tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida nesses dias de hoje. Em nome de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra escapatória. Então, é Deus, Criador do céu e da terra, e seu Filho Jesus que Ele enviou por amor a nós ainda pecadores, em nome de Senhor Jesus. Vamos agradecer a Ele? Obrigado, meu Deus, pelo milagre de abrir os olhos, obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado pelo pão que nos alimenta, obrigado por mais um dia, obrigado por proteger minha família, obrigado por o Senhor nos dar livramento. Senhor, muito obrigado, gratidão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Continua conosco, Senhor. Estamos aqui esperando no Senhor, no seu aval, na sua direção. Para a glória de Deus, segura na nossa mão e nos direciona para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aí com muita alegria receber a palavra do Senhor, que é viva e eficaz aos nossos corações. Tem palavra todos os dias, tem oração todos os dias, tem louvor todos os dias. Olha que lindo, meus irmãos. Pai, Filho e Espírito Santo. Palavra, louvor e oração. Deus seja louvado por esse momento, por esta hora, por esse divisor de água que Ele traz para conosco todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Uma faculdade gratuita de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, aprender todos os dias. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a gloriosa palavra do Senhor, que é viva e eficaz aos nossos corações? Aleluia, glória a Deus. E nós vamos para Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. E o refrão da palavra, o que vai falar na palavra, fala assim. Aleluia. O Senhor do livramento. O Senhor do livramento. Essa palavra é gloriosa, meus irmãos. Vai falar com todos nós. Ela já falou comigo. Eu acredito que sim, que quando você começar a ouvir essa palavra, você vai falar, nossa, que palavra gloriosa. Meus irmãos, tem coisa que eu aprendi na Bíblia, que quando eu estava dentro da igreja, eu não ouvia. Tem coisas que eu aprendi na Bíblia, quando o Senhor me deu o canal Adoradores Jesus Deus é Fiel, Ele me deu uma visão. Eu estava deitada, não estava dormindo. E Ele me levantou e me ordenou para me pregar a palavra na Bíblia, no canal. E que eu colocasse a cadeira para ele sentar e uma prancheta na mão. E eu nessa visão, ele apareceu e jorrou mas muitas Bíblias em cima da minha cama. Eu estava deitada para dormir, mas não estava dormindo, era uma visão. Era uma visão. Mas era muita Bíblia. Mas era muita Bíblia, era um montão de Bíblia. E eu dei
quase um pulo, não foi bem um pulo, pulo é quando você sai. Eu me afastei imediatamente por lado da cama e falei assim: Senhor, misericórdia, onde que eu vou dormir? Porque a cama estava cheia de Bíblia, mas muita Bíblia. E ele falou para mim pregar, estudar a Bíblia e pregar na Bíblia. Então eu estou aqui com a Bíblia na mão, meus irmãos. Eu estou aqui com a Bíblia na mão, pregando na Bíblia. Mesmo ele sabia que eu era leiga na leitura, e eu pedindo misericórdia. E ele falou: eu servo, te ensino, eu seguro na tua mão, eu coloco as palavras na tua boca como coloquei na boca de Jeremias. Então é muito forte, meus irmãos. Eu estou passando só esse legado para os meus irmãos aí, para os meus irmãos entender por que eu estou aqui na Bíblia, leiga na leitura. Todos que me assistem sabem que eu sou leiga na leitura e não tenho vergonha de falar. Não tenho vergonha. E no começo eu falava: Senhor, eu pedia muita misericórdia para o Senhor, mas eu confiei nele, porque a minha capacidade não é minha, é dele. Ele fala que levanta do pó, da cinza, do muturo para ensinar, para colocar no meio dos príncipes e das princesas, e ele confunde os sábios. É quando ele quer ensinar, ele faz assim. Então, se Deus colocar alguma coisa na sua mão e você fala: eu não vou conseguir, vai que sim. Vai porque ele te garante isso, que você vai porque ele vai estar no controle de tudo. Amém? Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos para Salmo 50, versículo 15. E o que vai falar na palavra fala assim: o Senhor do livramento. Amém? Vamos lá? Salmo 50, versículo 15. O versículo 15 vai falar assim: glória a Deus. Invocai-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha aí, meus irmãos, entendeu? Vamos para a palavra para nós entender. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, palavra graciosa, que Deus me dê graça, coloca as palavras na minha boca como ele colocou na boca de Jeremias, em nome de Jesus. Vamos prestar atenção, não deixe ninguém tirar seu foco não, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor do livramento nos faz uma promessa dizendo: invocai-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A palavra livramento significa salvar-se do perigo, escapar do inimigo, soltar-se da prisão, libertar-se das algemas, libertar-se das algemas, ser tirado da dificuldade, livrar-se da morte ou ficar livre de algum perigo iminente. O Deus da Bíblia é sempre retratado como o Senhor do livramento. Em Salmo 68, versículo 20, o salmista escreve esta verdade, dizendo: O nosso Deus é o Deus da salvação. A Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. Portanto, ele é o Senhor do livramento. Alguns estudiosos das línguas originais da Bíblia o chamam de o Senhor do livramento. Ele livra, salva, liberta, faz coisas maravilhosas em favor do seu povo. Olha que forte. Meus irmãos, entendeu a palavra? Vamos continuar. Vejamos daqui para frente. Em nome de Jesus, glória a Deus.
Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, versículo 14, após o Senhor ter tirado Israel do Egito, Faraó perseguiu o povo até o mar Vermelho. E Israel se viu novamente em grandes perigo e angústia. Porém, Moisés acalmou o povo, dizendo: não temas, estais inquietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vós fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por nós, por vós, e vós calareis. Olha aí. O Senhor pelejará por nós, por vós, e calareis. Calareis, porque o Senhor está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em Êxodo capítulo 14, versículo 30 e versículo 31, a Bíblia afirma: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrará aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e criou no Senhor e em Moisés, seu servo, Deus cumpre as suas promessas fielmente. Aleluia, glória a Deus. Deus cumpre as suas promessas fielmente. Meus irmãos, entendeu agora? Meus irmãos, o poderio do Senhor, como não tem outro caminho, só tem Ele. Vamos continuar para nós entender. Em Juízes capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz que o Senhor sustentou os juízes que livravam o seu povo dos que os pinhavam. Vou repetir. Em Juízes capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz que o Senhor sustentou os juízes que livravam o seu povo dos que os pinhavam. E em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6, Jonatas afirmou que para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muito ou com poucos. Olha que forte. Presta atenção, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos continuar para nós entender. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 1, a palavra de Deus afirma que o Senhor livrou Davi das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é o Deus de livramento, é a palavra. Amém? Aleluia. Em Números, versículo 9, em Números capítulo 9, versículo 28, a Bíblia ainda afirma que o Senhor, segundo a sua misericórdia, livrou muitas vezes o seu povo. Pela sua misericórdia, Ele livrou muitas vezes o seu povo.
Olha que palavra gloriosa, meus irmãos. Para você não perder a fé, a esperança. A esperança é a última que morre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em Jó, capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz a respeito do Senhor: em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Olha aí, vou repetir. Em Jó, capítulo 5, versículo 19, estou arrepiada aqui, o Espírito Santo já está aqui, meus irmãos. A Bíblia diz a respeito do Senhor: em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. O mal te não tocará. E em Salmo 34, versículo 6, Davi declara: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. No Salmo 34, versículo 7, o salmista afirma: o anjo do Senhor acampa-se ao arredor dos que o temem, e os livra. Aleluia, glória a Deus. Em Salmo 34, versículo 19, a Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitos são a aflição do justo, mas o Senhor livra todos, de todas. Amém? Vamos continuar para nós entender. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Em Jeremias capítulo 1, versículo 8, o Senhor garante proteção, livramento ao profeta Jeremias, dizendo: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Forte, hein? Eu tenho essa promessa. Glória a Deus. Essa mesma palavra o Senhor falou para comigo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Em Jeremias capítulo 1, versículo 19, o Senhor ainda diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Forte, hein, meus irmãos? Que lindo! Eu fico agraciado, meu coração, a minha mente se alegra, o meu coração, porque essa promessa Deus fez para mim, que Ele ia colocar as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias, ia segurar na minha mão e ia me guiar. Então, quando eu escuto esses versículos, Deus está falando comigo, está me dando resposta também em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar para nós entender. Em Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus nos ensinou a concluirmos, repetindo, em Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus nos ensinou a concluirmos a oração do Pai Nosso, pedindo proteção divina, dizendo: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha a promessa que o Senhor tem para conosco aí, em nome de Jesus. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo afirma: fiel é Deus, que vós não deixarás
tentada. Vou repetir. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo afirma: fiel é Deus que vós não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Olha aí, o Senhor nos dá o escape na tentação, para que nós podemos suportar. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Vamos continuar para nós entender, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Paulo escreve que Deus nos livrou de tão grande morte. Livrará em que esperamos que também nos livrará ainda. Vou repetir, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Paulo escreve que Deus nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, Paulo ainda escreve, dizendo: e o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. O Senhor Jesus Cristo se manifestou para que livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu vou repetir. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, Paulo ainda escreve dizendo: e o Senhor me livrará de toda a má obra e guarda-me para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo se manifestou para que livrasse todos os o pavor da morte. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Meus irmãos, entendeu a palavra gloriosa do Senhor? Que o Senhor aqui está falando no refrão, o Senhor do livramento. Olha aí quantos testemunhos tem aqui nesta palavra de livramento. Ele está falando para mim e para você. Ele é o Deus do livramento, não desiste não. Se levanta e marcha. Ele é conosco, em nome de Jesus, amém? Não estamos sozinhos não. Às vezes nós ora, pensa que está sozinho, não está não. O Senhor, Ele está vendo e está no controle de tudo. Ele está trazendo a palavra ao meu e ao seu coração, para você entender que Ele está de ouvido em pé, te ouvindo. Amém? Vamos para a conclusão, que é o resumo da palavra em nome de Jesus. Presta atenção. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro afirma assim: sabe, o Senhor livra da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Do Gênesis ao Apocalipse, o Senhor do livramento tem livrado incontáveis
incontáveis vezes o seu povo do perigo. E ainda hoje o Senhor o Senhor do livramento continua a livrar e guardar os seus filhos. Quem de nós não tem um testemunho de grandes livramentos para contar? O Senhor nos livra o tempo todo. Ele nos livra de todo o mal. É verdade. De todos esses tempos, quem não tem um livramento para contar, né, meus irmãos? Eu tenho muitos, já contei muitos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler a conclusão para meus irmãos entenderem. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro afirma: assim sabe o Senhor, livra da tentação os piedosos e reserva os justos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Do Gênesis ao Apocalipse, o Senhor do livramento tem livrado incontáveis vezes o seu povo do perigo. E ainda hoje, o Senhor do livramento continua a livrar e guardar os seus filhos. Quem de nós não tem um testemunho de grandes livramentos para contar? O Senhor nos livra o tempo todo. Ele nos livra de todo o mal. Amém? Até aqui. Se nós estamos de pé nesses dias de hoje, do que está acontecendo aí na face da terra, é porque o Senhor nos livrou, meus irmãos. É porque o Senhor nos guardou. É porque o Senhor está no controle da nossa vida. Porque tem muitas pessoas que não teve essa chance. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que não está mais aqui. E nós estamos. Se nós estamos, pela a gravidade do que está acontecendo no mundo, é porque até aqui ele nos protegeu e Ele nos ajudou. E a gratidão é nós louvar, adorar, glorificar, exaltar o santo nome dEle, agradecer e estar em comunhão com Ele, se voltar para Ele, confessar Ele como seu único suficiente Salvador. E para você que saiu, voltar, venha. Venha, porque o Senhor já está nas portas batendo. Pastora, tanto tempo que o Senhor está nas portas batendo que você fala e Ele não voltou ainda. Ele já voltou para muitos. Ele está dando uma chance para você se converter, para você ver seus conceitos, para ver suas obras, seus caminhos. Ele está dando chance para o seu povo. Ele não quer perder nem abandonar o seu povo. Então ele ainda continua nas portas batendo. Glória a Deus, aleluia. Se você ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, em cima dessa palavra você quer confessar. Você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi e eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, escreve meu nome no livro da vida. E eu confesso o Senhor com a minha boca, como meu único suficiente Salvador. O Senhor quer que você confesse e se prepare para o batismo. Pastor, eu não preciso me batizar, porque eu já sou batizado. Eu fui batizado na igreja católica, eu também fui. Jesus não tinha pecado e Ele também foi batizado. Ele deixou esse legado para conosco. Você é adulto hoje. Você foi batizado quando foi criança. Mas isso é para você que ainda não entrou nas águas. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que entraram nas águas já estão batizados. Mas você já cresceu, você já fez muitas coisas que não foi agradável aos olhos do Senhor. Então entre nas águas para o Espírito Santo te batizar. Em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele deixou esse legado para conosco. Ele foi batizado depois de grande, depois de moço. Meus irmãos, ouviu? Então, para você que saiu da presença do Senhor, volte
Volte, Ele está chamando. Volta, filho, volta, filha, enquanto é tempo. Volta, 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 volta. Volta, te prepara. Te prepara hoje, perdoa hoje. Peça perdão hoje. Vê os seus conceitos hoje. Vê os seus caminhos hoje. E não deixa para amanhã o que tem que fazer hoje, porque o dia de amanhã não te pertence, pertence a Ele. Olha que forte. Amém, meus irmãos? Fica conosco aí. Todos os dias tem palavra, oração, louvor, e eu estou orando por todos aqueles que estão no canal, deixando o seu like, se inscrevendo e enviando essa palavra a outras pessoas. Eu estou em oração pela sua vida, de dia e de noite. O Senhor está aqui. Ele pediu para quando eu fosse ministrar a palavra dele, que eu colocasse uma cadeira para ele sentar, que ele ia ficar com uma prancheta e uma caneta na mão. E eu creio, eu acredito que ele está aqui, porque ele fala comigo. Então, meus irmãos, fica na dispensação do Senhor e creia que o que Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele falou que onde esse canal entrasse, com a palavra, o louvor e a oração, Ele ia fazer proeza e maravilha. E eu confio nele. Se você confiar, acreditar, crer, ter fé, sem fé é impossível Deus operar. Mas com fé, segura. Segura a palavra, a promessa, o desafio, porque Ele virá. Não há testemunho e vitória. Não há vitória e testemunho se você não passa pelo o vento forte, a tribulação. Porque Deus é fiel. Ele também passou. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e tenha vitória. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de enviar essa palavra para outras pessoas. Estou em oração pela sua vida. Todos os dias.